Livro de Apocalipse, capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo 7, diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmurecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e removerei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre, e que o Espírito Santo fale aos nossos corações ainda mais, em nome de Jesus. Hoje, dia 31 de dezembro de 2017, vamos refletir um pouco sobre o tema que eu compartilhei, que eu trabalhei um pouco domingo passado. Acredito que alguns irmãos e algumas irmãs devem lembrar, mas eu quero repetir o tema. Parece um pouco estranho uma mensagem com um texto diferente, uma outra oportunidade de trabalhar o mesmo tema, mas esse tema ele pode ser repetido várias e várias vezes, e Deus vai continuar falando aos nossos corações. E o tema é um ano novo e um novo recomeço. Um ano novo e um novo recomeço. Estamos a exatamente 23 horas e 26 minutos. Já estaremos concluindo, finalizando o ano de 2017, e vamos dar início a um novo ciclo. Estamos terminando aí o que podemos chamar de 12 capítulos, cada mês um capítulo das nossas vidas, mas a história continua. O ano vai se iniciar e nós temos a oportunidade novamente de recomeçarmos. Nesse exato momento, muitas pessoas estão aí afora fazendo simpatias, fazendo com que as pessoas simplesmente pensem de forma positiva: tudo vai dar certo, ano de 2018 vai ser muito melhor do que 2017. Eu creio que isso acontece quando as nossas atitudes também elas mudam, quando nós então voltamos, como diz o texto, ao primeiro amor. Quando João escreveu esse livro de Apocalipse, livro das revelações, ele estava na ilha de Patmos, ele estava preso, e quando ele estava nessa ilha de Patmos, cerca de 94 a 96 depois de Cristo, ele recebeu essas revelações, e no capítulo 1, versículo de número 19, diz o seguinte: Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Ou seja, quando João recebe essa revelação, tem 3 fases aí do livro de Apocalipse, que ele fala aquilo que ele tinha visto, ou seja, coisas do passado, as que são, coisas do presente, e as que hão de acontecer, coisas do futuro. E esse momento aqui que nós lemos no capítulo de número 2, é uma situação em que João estava vendo pela revelação de Deus esse momento, um momento em que a igreja de Éfeso
estava passando. São citadas pelo menos 7 igrejas no capítulo 2 e no capítulo de número 3, 7 igrejas são mencionadas. E eu vou ficar apenas na igreja de Éfeso. Por que João, ele direcionou a primeira carta à igreja de Éfeso? Porque era a igreja mais próxima de onde ele estava, cerca de 100 quilômetros. Então, quando o mensageiro levasse essa carta, então era o primeiro lugar em que ele teria que entregar aquela carta. É muito claro a quem é direcionada a carta, a igreja de Éfeso. Vamos lá o texto, a partir do versículo de número 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. O anjo não se trata aqui de um ser celestial, de algo desse tipo, mas a palavra anjo significa mensageiro. A carta sendo direcionada ao responsável pela igreja, vamos dizer, ao pastor. Essa carta estava sendo direcionada, e quando ela foi direcionada, ainda no versículo 1, é utilizado aí algumas palavras que nós podemos dizer como metáforas, como por exemplo, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ou seja, uma mensagem muito simbólica, mas quando nós vamos observar o contexto, essas 7 estrelas ainda estão mostrando, apontando para os ministros, apontando para os pastores, apontando para os responsáveis pela igreja. E algo que me chama muita atenção é que diz que anda no meio dos 7 candeeiros. Os candeeiros representam as igrejas, e aquele que anda no meio dos 7 candeeiros é Jesus Cristo de Nazaré, e ele passa ali fazendo uma avaliação, ele passa ali fazendo um diagnóstico, ele passa ali para fazer um tipo de uma avaliação ali daquelas igrejas. E nesse contexto aqui, ele faz alguns elogios, mas também ele faz críticas, porque Jesus, ele conhece todas as coisas da nossa vida. No versículo 2, ele mostra a sua aprovação. Versículos 2, 3 e 6. Começa-se de uma forma em que Jesus está elogiando aquela igreja. Todos nós que estamos aqui, tenho certeza que podemos ser elogiados por alguma coisa que fizemos em 2017. Mas Jesus não ficou só nos elogios. Jesus ali mostrou também uma acusação, mas também ele deu uma recomendação, ou algumas recomendações. E eu quero fatiar esse texto em pelo menos 3 fatias, em 3 sessões. A primeira sessão, trabalhar sobre a aprovação, a segunda sobre a acusação, e a terceira sobre a recomendação de Cristo para as nossas vidas. Porque o próprio Jesus é que é o autor dessa carta. O autor da carta em si não é João. João simplesmente escreveu aquilo que Jesus estava mostrando a ele. E ele é que nos conserva. Ainda no versículo de número 2, diz: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita. Nós estamos aqui porque Jesus tem nos conservado, Jesus tem nos sustentado, Jesus tem nos mantido, é Ele que nos sustenta. Não estamos aqui simplesmente pelos nossos próprios esforços, pelas nossas obras, não, mas é porque Ele nos conserva, é porque Ele nos sustenta, e Ele quer o bem das nossas vidas. Por isso que nessa noite, nós vamos finalizar o ano com um alerta de Deus para as nossas vidas, um alerta de Deus, para que nós possamos ter um ano de 2018 muito melhor do que o ano de 2017, um ano novo e um novo recomeço. Então você é uma pessoa privilegiada por poder estar aqui nessa noite e escutar essa mensagem, amém?
Então vamos lá. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, diz o versículo 2, e que não pode suportar homens maus. Quem nos conhece completamente é Deus. Ele conhece cada um de nós. Ele conhece toda a nossa história, aquilo que nós fizemos em 2017, aquilo que nós deixamos de fazer. Ele conhece tudo, todos os nossos passos, conhece o nosso assentar, conhece o nosso levantar, como diz o salmista, conhece tudo, conhece por dentro, conhece por fora. Não tem como simplesmente no final de ano nós nos vestirmos bem, colocar uma roupa, vir para a igreja e aparentemente, muitas das vezes, demonstrarmos que tudo vai bem. Mas Jesus é quem sabe se tudo vai bem na tua vida e na minha vida. Ele conhece tudo. Conheço as tuas obras. Eu conheço o que você fez. Eu conheço o que você faz. E então esse final de ano é tempo de avaliação. É tempo de nós pensarmos sobre isso. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Jesus vê aquilo que nós fazemos para a glória dele e para o louvor dele. Labor quer dizer utilizarmos a nossa força o máximo possível que nós podemos. Ele vê a tua perseverança. Ele te trouxe aqui para dizer: muito bem, que bom que você trabalhou na minha obra, que bom que você se esforçou, que bom que você perseverou, que bom que você não suportou homens maus, aqueles que trazem ensinos errados. Aqui ele destaca aqueles que se dizem apóstolos, mas não são. O versículo 3 ainda ele diz: tem perseverança e suportastes a prova por amor do meu nome. Quantas provas você passou em 2017? São muitas, não são? Muitas provas, muitas lutas, muitas dificuldades, tantas coisas se levantaram, mas glória a Deus que você está aqui. Louvado seja o nome do Senhor, que você escolheu finalizar o ano de 2017 aqui na presença do Senhor, aqui na igreja com os irmãos e irmãs. Deus, Ele aprova tudo isso. Suportastes as provas por causa do meu nome e não te deixastes esmorecer. Pode até ser que em alguns momentos você esmoreceu, desanimou, mas glória a Deus que mesmo com tudo isso você continuou avançando para a glória de Deus. Isso é tudo muito bom. Jesus aprova isso nas nossas vidas. O versículo 6 ainda, ele diz: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem eram esses nicolaítas? Era um grupo em que se dizia o seguinte: se você quer que a graça de Deus se manifeste mais, então você tem que pecar mais. Eles eram pessoas que viviam de maneira tal que achavam que quanto mais pecassem, mais Deus ia demonstrar a sua misericórdia, o seu amor, a sua bondade, o seu perdão. Eles pensavam dessa forma. E aqui o texto está dizendo que aqueles irmãos e irmãs da igreja em Éfeso não fizeram isso, não aprovaram isso, e eles fizeram o seguinte: nós queremos andar mais em santidade. Como é bom escutar elogios como esse, mas será que Deus só tem elogios para as nossas vidas? Acredito eu que não. Todos nós erramos, todos nós falhamos no ano de 2017. E então, o versículo de número 4 mostra que aquela igreja não era perfeita. Como essa igreja aqui não é perfeita, como nós não somos perfeitos e que nós precisamos melhorar.
E o meu plano e o teu plano principal para 2018 deve ser o seguinte: eu quero melhorar para a glória de Deus. Eu quero buscar a mais a Deus, eu quero ter mais intimidade com Deus, eu quero ter uma vida de mais santidade, de mais obediência. Coisas que nós não conseguimos fazer em 2017, que possamos conseguir em 2018. Versículo 4 diz: tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Passamos da aprovação agora para a acusação. O que é que, por acaso, Deus poderia nos alertar e nos acusar nessa noite? Já já vamos participar da ceia. E a ceia é um momento de reflexão sobre aquilo que nós fizemos de errado, para nós nos arrependermos, confessarmos os nossos pecados e começarmos novamente. E nesse recomeço, buscarmos não errar outra vez. Mas o que acontece? Às vezes erramos, nos arrependemos, confessamos os pecados e dizemos: Senhor, eu não vou mais repetir esse erro. E às vezes repetimos o erro várias e várias vezes. Então é necessário recomeçar. É necessário avaliar como está a sua vida espiritual, porque Deus nos trouxe aqui não simplesmente para falar sobre a aprovação ou falar sobre a acusação, mas também Ele nos trouxe aqui para nos fazer recomendação. A recomendação é, versículo 5: lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei o seu lugar no teu candeeiro, caso não te arrependas. Olha a recomendação que ele faz: lembra-te, ou seja, faça uma avaliação. Qual a avaliação que você faz da sua vida, do seu estado espiritual? Não é para você avaliar a vida de fulano, cicrano e beltrano. É para eu avaliar a minha vida e você avaliar a sua vida. Como está a sua família? Como está o seu casamento? Os seus filhos, como estão? Quanto tempo você investiu com o seu filho e com a sua filha nesse ano? Chamando, ensinando a palavra, orando com o seu filho e sua filha, orientando. Então nós precisamos pensar tudo isso, para nós não vivermos uma vida de fachada. Chega, basta, que a fachada fique em 2017, e que nós possamos passar para 2018 com uma vida mais sincera diante de Deus, com uma vida mais verdadeira diante de Deus. É tempo de recomeçar. Não é porque você errou, não é porque você pecou que está acabado, não. É como eu disse, vai começar um novo tempo, um novo capítulo na história da tua vida, no teu casamento, com os teus filhos. É tempo de recomeçar a escrever essa história. Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te de quando você parou de orar. Lembra-te de quando você parou de estudar a Bíblia. Lembra-te de quando você começou a sentir não prazer em vir à igreja, mas como se fosse um peso. Não ter mais prazer diante de Deus muitas das vezes. Começar a esfriar na fé. Deus diz: lembra-te de onde caíste e volta ao primeiro amor. Lembra-te de quando você perdeu o entusiasmo de estar na igreja. Quem sabe você perdeu tudo isso e muito mais. Lembra-te de onde caíste e perdeste a santidade. Lembra-te.
Lembra-te. Essa carta aqui me ensina muito, e ensina muito a igreja. Você pode pensar, será que essa mensagem não é só para aquela igreja do passado? Não, é para nós também hoje. Para nós também hoje. Por isso o texto diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É uma mensagem não só para as igrejas, mas para cada um de nós. Quem sabe em 2017 você não conseguiu superar um pecado, ficou escravo daquele pecado. Eu quero dizer, é tempo de recomeçar. É tempo de fazer como o filho pródigo fez. Ele fez uma avaliação quando estava num momento muito difícil da sua vida, distante do Pai. Ele tinha perdido a comunhão com o seu Pai, ele tinha perdido a comunhão com Deus, porque o Pai representa Deus ali naquela parábola em Lucas capítulo de número 15. E quando chega no versículo de número 17, o texto diz que ele caiu em si. Por que ele caiu em si? Porque ele viu que estava vivendo de forma miserável. Ele disse: eu pequei contra os céus, eu pequei contra o meu Pai, eu não sou digno de ser chamado filho seu. Ele fez aquela avaliação, ele identificou o problema. É isso que o Senhor quer para as nossas vidas nessa noite. Não só falar aquilo que Ele aprovou em 2017, não só demonstrar algumas acusações em coisas que nós precisamos melhorar, mas Ele nos mostra a saída, Ele nos mostra o recomeço. Lembra-te, pois, de onde caíste. Aí Ele vai mostrando aqui alguns pontos para se recomeçar. O primeiro é: arrepende-te. Para recomeçar, tem que reconhecer a situação, tem que reconhecer o pecado, tem que se arrepender, tem que demonstrar o desejo de voltar. Volta às primeiras obras, volta ao primeiro amor. Esse é o caminho. Senão eu venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Uma palavra de juízo. Porque cristianismo não é brincadeira, cristianismo é coisa séria. Não se brinca com o pecado, não se brinca com desobediência. Não se tem vitória de qualquer maneira, de qualquer forma. Não adianta eu chegar aqui e falar que em 2018 tantas coisas maravilhosas vão acontecer, e eu creio que isso acontece. Milagres Deus tem para as nossas vidas. Mas Ele diz primeiro: lembra-te de onde caíste e volta ao primeiro amor. Volta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está falando a mim e a você, dizendo: ouça, não continue teimando, não continue me desobedecendo, tome essas atitudes. Eu quero finalizar para nós fazermos uma oração. Quero finalizar com algo que eu escutei hoje. Conta-se que antes de Alexandre o Grande falecer, ele chamou os seus ministros e fez alguns pedidos. Ele disse: quando eu morrer, me colocarem no caixão, os melhores médicos devem levarem o meu caixão. Os meus tesouros devem ser colocados no caminho, e as minhas mãos devem ficar para fora do caixão. E os ministros perguntaram o porquê daquilo. E então ele disse o seguinte: os melhores médicos, para que o povo veja que os melhores médicos não têm poder sobre a morte.
os meus tesouros para mostrar que eu não vou levar nada, as minhas mãos vazias para mostrar que eu vim de mãos vazias e vou voltar de mãos vazias. E a coisa mais importante é o tempo. Ele chegou a dizer naquele relato. O tempo por quê? O tempo não volta. 2017 não vai voltar. O dia de hoje não vai voltar. O tempo passa. E o que você tem feito com o tempo? Você tem aproveitado o seu tempo com sua família, diante de Deus, com seus amigos? Se você não fez isso em 2017, faça isso em 2018. Invista o melhor da sua vida nas coisas de Deus, com a sua família e com seus amigos. Para finalizar, uma aplicação prática desse texto é que o texto nos mostra que por mais que a gente trabalhe na obra de Deus, isso é insuficiente para nos salvar. Insuficiente. Não adianta fazer e fazer, se o coração não tem a motivação correta, e se o amor não é pela glória de Deus, e sim alguma outra coisa. Nós não precisamos que os nossos nomes apareçam, não. O nome que tem que aparecer é de Jesus. A glória é para Ele, o louvor é para Ele, é para o engrandecimento do seu santo nome. Por mais que a gente faça tantas coisas, mas isso é insuficiente. É necessário então termos amor por Deus, amor pela sua obra, e nos arrependermos constantemente, para que o Espírito de Deus faça aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Então que em 2018 seja muito melhor que 2017. Que as coisas boas, as coisas certas que você fez, continue fazendo. Deus vai continuar aprovando aquilo que Ele te fez refletir nessa noite, que você fez errado em 2017, que o Espírito Santo tocou a tua mente e o teu coração. Busque corrigir isso. Lembra de onde caíste. Volta ao primeiro amor. Arrepende-te, volta às primeiras práticas. A vida de oração, de estudo da palavra, de evangelismo, de dedicação a Deus, a família e por aí vai. Que seja tudo para a glória de Deus, para o louvor do nome do Senhor. Essa é a recomendação que Deus faz para as nossas vidas. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé, para nós termos um momento de oração. Nos restam aí pelo menos, no meu relógio aqui, 7 minutos para nós finalizarmos 2017. E antes da ceia, eu quero convidar a nós termos um momento de oração. Eu quero convidar, se possível, você vir até o altar. Se você deseja vir até o altar, nós vamos orar, depois distribuir a ceia e então nos confraternizarmos.